Oi, professora. Bom dia. Me chamo Maria Luísa da Silva Santos e eu e os demais representantes do grupo apresentaremos o trabalho sobre carboidratos. Bom, os três artigos que iremos apresentar é sobre carboidratos, índice glicêmico e carga glicêmica de fruto brasileiro. E o terceiro é sobre a influência dos carboidratos antes, durante e após treinos de alta intensidade. Bom dia, professor. Eu me chamo Cauê Oliveira Leite e eu fiquei com o artigo Os carboidratos na alimentação humana. Vamos apresentar os seguintes tópicos. DCE carboidratos, estruturas, tipos e propriedades, fontes de carboidratos, carboidratos vilão ou mocinho, doenças relacionadas aos carboidratos, carboidratos e desempenho atlético. Os carboidratos, também conhecidos como hidrato de carbono, glicídios, sacarídeos ou açúcares, são as biomoléculas mais abundantes na natureza. Dentre as diversas funções atribuídas, os carboidratos, a principal é a energia. Além da sua importância biológica, os carboidratos são matérias-primas para a indústria de alimentos. Eu vou falar sobre estruturas, tipos e propriedades. Os carboidratos estão relacionados com o fornecimento de energias imediata para a célula e estão presentes em diversos tipos de alimentos. Além da principal função energética, também possuem uma função estrutural, atuando como esqueleto de alguns tipos de células, como, por exemplo, a celulose e a quitina, que também fazem parte do esqueleto vegetal e animal, respectivamente. O amido, um tipo de polissacarídeo energético, é a principal substância de reservas energéticas em plantas e fungos. Já os seres humanos também possuem substância de reserva de energia, só que é o glicogênio, que fica armazenado no fígado e nos músculos. Os carboidratos são substâncias extremamente importantes para a vida e a sua principal fonte são os vegetais, que os produzem pelo processo de fotossíntese. Eu fiquei também com fontes de carboidrato. Os carboidratos não significam apenas pão, massa, cereais e arroz. Evidentemente, esses alimentos possuem carboidratos, mas não são as únicas fontes. Outras fontes, por exemplo, podem ser citadas frutas e verduras, contêm carboidratos, que também podem ser encontrados em alguns produtos derivados do leite. Os vegetais são ricos em carboidratos, que é a sua forma de armazenamento de energia. Quando o alimento à base de vegetais são ingeridos, essa energia é armazenada e colocada em uso dentro do intestino, do organismo. Desculpe. Embora a proteína e a gordura possam ser utilizadas para produzir energia, o carboidrato é a fonte de combustível mais fácil para o organismo usar, e por isso a preferida. Na verdade, é a principal fonte de energia para o cérebro e para o sistema nervoso. Outro tópico também que eu fiquei foi os carboidratos, vilões ou mocinhos. Muitas pessoas acreditam que quanto menos carboidratos consumirem, mais saudáveis e magros ficarão. No entanto, uma pesquisa a longo tempo mostra que isso não é verdade. Os carboidratos são um grupo de alimentos energéticos e devem representar aproximadamente 45 a 65% das calorias totais diárias, seguido pelo grupo de gorduras e proteínas. Escolha os carboidratos mais saudáveis é o mais recomendado, principalmente aqueles com grãos integrais, que acabam uma importância fonte de fibra, vitaminas, minerais, substâncias antioxidantes. Grande parte da má fama dos carboidratos está ligada, sobretudo, os carboidratos altamente processados, encontrados em doces, pães, salgadinhos e outros guloseimas. O processo industrial moderno dos alimentos elimina as fibras, o que prejudica sua verdadeira natureza e a forma são metabolizadas no organismo. Bom dia, professora. Me chamo Raíssa Lariana Dantas Borges. Vou apresentar um pouco sobre as doenças relacionadas aos carboidratos e carboidratos e o desempenho atlético. Os carboidratos são fato de muitas doenças genéticas ou adquiridas decorrendo de efeito do metabolismo. E outras fontes de estímulo para o estudo desse composto, a galactosemia, por exemplo, é uma doença hereditária rara e caracterizada pelas deficiências em enzimas que processam a lactose. Nos portadores, esses carboidratos normalmente convertido em glicose, acumulado em formas de galactocefatos, o que leva ao retrato mental, que serve com frequência
propensas à morte. Recém-nascidos, por exemplo, de crianças com galactosemia não podem ingerir substâncias com lactose, particularmente ao leite. Já a intolerância à lactose é causada por deficiências enzimáticas por três origens. Defeito genético raro na capacidade de sintetizar lactose intestinal e a redução de produção de enzimas devido às doenças intestinais. Agora eu vou falar um pouco sobre carboidratos e o desempenho atlético. Embora poucos discordem que os carboidratos sejam um componente vital na dieta dos atletas, ainda há muitas dúvidas sobre como tirar o proveito delas através da dieta. Os açúcares e o almídio encontrados na dieta são fontes de carboidratos para o atleta. Enquanto a glicose e a frutose são monossacarídeos e a sacarose, que é um disacarídeos, uma vez que a glicose e a frutose. Os amínios encontrados nos vegetais e cereais são digeridos e absorvidos pela corrente sanguínea em forma de glicose. O único tipo de carboidrato utilizado pelos músculos são para obter energia. Bom dia, professora. Me chamo Francisco Marques dos Santos Neto. Irei falar sobre hoje do tema índice glicêmico e a carga glicêmica de frutos brasileiros. Os carboidratos presentes nos alimentos são responsáveis por mais da metade do valor energético da alimentação. Este nutriente tem importante função na manutenção da glicose sanguínea e no funcionamento do trato gastrointestinal. A partir de valores de IG dos alimentos, pode-se calcular a carga glicêmica, CG, a qual inclui tanto a quantidade como a qualidade dos carboidratos ingeridos. Em cada ensaio foram elaboradas as curvas glicêmicas produzidas após a ingestão de porções contendo exatamente 25 gramas ou 50 gramas de carboidratos disponíveis no fruto, abacaxi e pérola. A partir da relação entre a área de baixo curva glicêmica dos alimentos teste e a área pão controle, foi calculado o I. Nos frutos estudados, o CG demonstrou ser a melhor ferramenta para a escolha destes alimentos, pois expressa não somente a quantidade, como a qualidade dos carboidratos. Os carboidratos são de grande importância para a atividade humana, onde são responsáveis por mais da metade dessa produção energética para o corpo. Mas nem sempre o seu consumo excessivo lhe irá trazer só benefícios, e sim malefícios juntos a ele, pois o excesso de carboidrato pode gerar doenças como obesidade e até gordura em algumas partes determinadas do corpo. O próximo slide. Eu vou falar agora sobre a influência dos carboidratos antes, durante e após treinos de alta intensidade. Os tópicos que falaremos é sobre carboidratos e exercícios, a ingestão de carboidratos pré-exercícios, a ingestão de carboidratos durante o exercício, a ingestão de carboidratos após o exercício e, por fim, a conclusão. Próximo slide. Bom, aqui tem um breve resumo sobre o artigo que falaremos. E, bom, neste artigo, revisa-se os mais recentes estudos concernentes à utilização de carboidratos antes, durante e após treinos de alta intensidade. O método utilizado foi o de levantamento bibliográfico, que incluiu consultas à base de dados do Google Acadêmico e do Cielo, a partir dos termos carboidrato, treino, exercício físico e glicogênio. Os resultados obtidos permitiram nos mostrar a importância das dietas ricas em carboidratos para a manutenção da glicemia e para um maior armazenamento de glicogênio muscular e hepático. Altas reservas de glicogênio muscular propiciam um nível maior de energia ao organismo e muitas vezes auxiliam no protelamento do início da fadiga muscular. E nos esforços moderados, realizados em intervalo de tempo prolongado, ou nos exercícios de alta intensidade e curta duração, a depleção das reservas de glicogênio muscular é acentuada, provocando queda do desempenho físico, hipoglicemia e até desidratação. Bom dia, professora. Eu me chamo Maria Luísa Tavares de Assis. Bom, o metabolismo de carboidratos tem papel crucial no suprimento de energias para atividades físicas e para o exercício físico. No exercício de alta intensidade, a maioria da demanda energética é suprida pela energia da degradação dos carboidratos. A fadiga que ocorre em exercícios físicos prolongados e de alta intensidade
está associada, em boa parte, com baixos estoques e com os estoques de carboidratos. São limitados no organismo. A manipulação da dieta com alimentação rica em carboidratos é fundamental para a reposição muscular e hepática, bem como para a resposta imune. Desta maneira, uma disponibilidade adequada de carboidratos é imprescindível para o treinamento e o sucesso do desempenho atlético. 3 vezes a distribuição de macronutrientes da dieta se modifica nos indivíduos ativos e dos atletas. Os atletas devem consumir mais glicídios do que o recomendado para pessoas menos ativas, o que corresponde a de 60% a 70% do valor calórico total. É recomendado para pessoas menos ativas uma ingestão entre 5 a 10 kg de carboidratos, dependendo do tipo e duração do exercício físico escolhido e das características específicas do indivíduo. A pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica, onde foi levantado dados sobre carboidratos antes, durante e após treinos de alta intensidade e suas implicações. Atletas, análise de estratégias do presente estudo é verificar através de uma pesquisa bibliográfica a influência dos carboidratos antes, durante e após os treinos de alta intensidade. Diego, pode voltar no resumo anterior, por favor? No resumo. No último, os carboidratos e exercícios. Bom, segundo Collier, os atletas e os não atletas se interessam por informações sobre alimentação que sejam simples, práticas e fáceis para que consigam atingir seus objetivos físicos. Bom, os estudos científicos afirmam que a quantidade e o tipo de carboidrato devem variar diretamente com a intensidade e o volume de exercício. Conforme Coelho e colaboradores, para uma resistência ideal, deve-se observar a taxa ou a quantidade, a frequência ou o período de ingestão, como também o tipo de carboidrato ingerido e como os esportes competitivos necessitam de várias sessões de treinamentos diários ou competições em dias consecutivos. Então, é fundamental a aplicação de estratégias de rápida restauração de glicogênio. Então, quanto maior a intensidade dos exercícios, maior será a participação dos carboidratos como fornecedores de energia. Exercícios prolongados reduz acentuadamente a concentração de glicogênio muscular, exigindo constante preocupação com sua reposição. Porém, apesar de tal constatação, tem sido observado um baixo consumo de carboidrato pelos praticantes de atividade física. A restrição dos carboidratos na dieta. Agora eu falarei sobre os carboidratos e exercícios. Então, segundo Collier, os atletas e os não atletas se interessavam por informações sobre alimentação que sejam simples, práticas e fáceis para que consigam atingir seus objetivos físicos. Os estudos científicos afirmam que a quantidade e o tipo de carboidrato devem variar diretamente com a intensidade e o volume do exercício. Então, conforme Coelho e colaboradores, para uma resíntese ideal, deve-se observar a taxa ou a quantidade, a frequência e o período de ingestão, como também o tipo de carboidrato ingerido e como os esportes competitivos necessitam de várias sessões de treinamentos diários ou competições em dias consecutivos. Então, é fundamental a aplicação de estratégias de rápida restauração de glicogênio. Quanto maior a intensidade dos exercícios, maior será a participação dos carboidratos como fornecedores de energia. Exercício prolongado reduz acentuadamente a concentração de glicogênio muscular, exigindo constante preocupação com a sua reposição. Porém, apesar de tal constatação, tem sido observado um baixo consumo de carboidrato pelos participantes de atividade física. A restrição do carboidrato na dieta determina cetose e perda de proteínas musculares. Então, segundo Collier, indivíduos que ingerem uma dieta pobre em carboidratos devem apresentar uma tolerância reduzida ao exercício, assim como comprometimento de capacidade de melhorar sua resistência física por meio de treinos. Então, um estudo feito com rapazes que praticavam atividades físicas de 2 a 4 vezes por semana por 7 dias, comparando a ingestão de uma dieta rica em carboidratos com a dieta pobre em carboidratos. Verificou-se que a dieta pobre em carboidratos é prejudicial para praticantes de atividade física de longa duração. Então, os atletas devem consumir mais glicídios do que o recomendado para pessoas menos ativas, o que corresponde a 60% a 70% do valor calórico total.
Então, é recomendado uma ingestão entre 5 a 10 quilogramas por dia de carboidratos. Bom, a ingestão de carboidratos pré-exercício. Antes do treino, uma refeição ou lanche deveria providenciar quantidades suficientes de líquidos para manter a hidratação. Ser relativamente baixo em gorduras e fibras, para facilitar o esvaziamento gástrico e minimizar o estresse gastrointestinal. Moderado em proteínas e composto por alimentos que o atleta esteja familiarizado. Para reduzir os riscos de intolerância com relação à ingestão de carboidratos pré-exercício, um dos fatores que não pode ser desprezado é o tempo que antecede essa prática. Assim, deve-se tomar bastante cuidado com a administração de alimentos à base de glicose, realizados cerca de 30 a 60 minutos antes do esforço físico, visto que isso pode levar à hipersulinemia, reduzindo as concentrações sanguíneas de glicose e ácidos graxos livres. Essas alterações metabólicas podem desencadear um aumento da utilização das reservas de glicogênio muscular durante os estágios iniciais do exercício físico, comprometendo negativamente o desempenho, particularmente em esforços prolongados. Bom, agora eu falarei sobre a ingestão de carboidratos durante o exercício. Então, durante o exercício, é importante que a suplementação de carboidratos ingerida seja rapidamente absorvida para que se mantenham as contrações da glicose sanguínea, principalmente em esforços realizados por períodos de tempo prolongados, quando os depósitos endógenos de carboidratos tendem a se reduzir significativamente. Então, desse modo, a administração de carboidratos pode resultar em aumento na disponibilidade da glicose sanguínea, reduzindo a depleção de glicogênio muscular observada nas fases iniciais do desempenho físico. Então, esse tipo de nutrição é especialmente importante para atividades superiores a 1 hora, ou quando o atleta não consome líquido e nutrientes adequados antes do treino, ou em ambientes hostis, como calor, frio. Então, de acordo com a guerra, o consumo de carboidratos durante o exercício com a duração superior a 1 hora assegura o fornecimento de quantidade de energia durante os últimos estágios do exercício. A ingestão de carboidratos após exercício. A recuperação após o exercício é um desafio para o atleta, pois ele treina exaustivamente e tem um período que varia de 6 a 24 horas de recuperação. Entre as sessões de treinamento e a recuperação, envolve desde a restauração do glicogênio hepático e muscular até a reposição de líquidos e eletrólitos perdidos no suor. Se um atleta está com o glicogênio depletado após o treino ou a competição, a quantidade de carboidratos ingerida será em torno de 1,5 kg de peso corporal durante os primeiros 30 minutos e pode ser repetido dentro das próximas 2 horas, até estarem reabilitados aos estoques de glicogênio. Alimentos ricos em carboidratos, como batatas, massas, aveia e bebidas esportivas com índice glicêmico moderado e alto, são boas fontes de carboidratos para a síntese de glicogênio muscular e devem ser a primeira escolha de carboidratos nas refeições de recuperação. Bom, então, por fim, no nosso artigo, fala que, ao contrário do que ocorre com atletas de endurance, dietas ricas em carboidratos são um pouco comuns entre fisiculturistas e atletas com treinamento de força e potência. Talvez isso possa ser explicado por fatores como a escolha por dietas hiperproteicas ou a carência de estudos relacionando treinos de alta intensidade com o papel dos carboidratos. Mas o consumo de carboidratos durante e após o treino causa alterações hormonais
que são benéficas para a reposição do glicogênio muscular e promoção de outros processos anabólicos. Então, por fim, nós temos isso, e aqui estão as referências dos nossos artigos. Bom, professora, eu espero que você tenha gostado. Tchau.